graça do nosso Deus continue sobre as nossas vidas. Por favor, abra a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, nós leremos, se Deus assim nos permitir, dos versículos 1 ao versículo 18. Aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 1 ao versículo 18, vamos fazer essa leitura de forma alternada. Diz assim a palavra do Senhor, é bendita, perfeita e inerrante. Será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Por acaso, vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida. Não resistiremos, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor, considere o Evangelho e vivam o Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me for morrer, antes que alguém me anule essa glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Neste caso, amado Deus, soberano Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais uma vez termos o privilégio de ler a tua palavra. Obrigado, Deus, porque nós temos acesso, livre acesso, temos a liberdade, Deus, de lermos a tua palavra de forma pública. Obrigado, Deus, porque temos em mãos, Deus, a tua palavra que é inerrante, ela é inesgotável, Deus, ela é perfeita, porque ela veio do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos instrua. Nós chegamos, ó Deus, até esse momento para que isso acontecesse, o Senhor nos instruísse, o Senhor nos alimentasse com a tua palavra. Te pedimos então que o Senhor tenha misericórdia de nós e cative a nossa atenção.
Deus, o que há começado de mim, o Senhor me ajude a expor a tua palavra de forma fiel e clara. Que todos nós, essa noite, possamos aprender um pouco mais do Senhor. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso agradecimento, e receba, Senhor, toda a glória para si, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, até aqui nós temos aprendido alguns detalhes importantes a respeito da carta de Paulo. A primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que nós aprendemos é que Paulo, quando ele escreve essa carta, ele não era mais um apóstolo inexperiente. Paulo aqui, ele já tinha por volta dos seus 25 anos de ministério. Inclusive, ele só vai conhecer esses irmãos aqui em Corinto na sua segunda viagem missionária. Porém, é na sua terceira viagem missionária, quando ele se estabelece lá em Éfeso, ele começa a evangelizar a cidade de Éfeso, é que ele começa a receber algumas notícias da igreja em Corinto. E ele fica sabendo, por exemplo, que a igreja estava recebendo pessoas ímpias como membros. Ele vai tratar também sobre a unidade da igreja, ou na verdade sobre a falta de unidade da igreja. Ele aborda questões, ou ele abordou questões como a submissão da igreja ao evangelho. Ele abordou questões sobre a imoralidade sexual, sobre o casamento, sobre o divórcio. Tudo isso do capítulo 1 até o capítulo 7. Mas a partir aqui do capítulo 8 até o capítulo 10, nós podemos observar que uma das ideias mais fortes que são tratadas aqui, nesse bloco, capítulo 8, 9 e 10, é a questão da maturidade cristã. Maturidade cristã. Só que Paulo trata a maturidade cristã sobre uma perspectiva diferente do que nós estamos acostumados a tratar. Porque quando falamos de maturidade, logo vem na nossa mente muitos anos de experiência. Como se a maturidade estivesse atrelada somente à quantidade de anos vividos. E quando nós falamos de maturidade cristã, também nós somos levados a entender que a maturidade cristã é o resultado de diversas experiências que o cristão vive no decorrer dos anos. E sim, a maturidade cristã, ela pode vir através de experiências que nós adquirimos no decorrer da nossa vida, no decorrer da nossa caminhada com Cristo. Mas Paulo vai tratar, meus irmãos, a maturidade cristã aqui usando o conceito de natureza, liberdade e limites. Alguém verdadeiramente maduro no Senhor, ele entende a sua natureza, ele entende quem ele é, ele entende também que até onde vai a sua liberdade, e ele entende, ele sabe até onde começa os seus limites. Então nós poderíamos resumir o conceito de maturidade que Paulo trata aqui em três importantes termos: natureza, liberdade e limites. E para reforçar essa ideia, Paulo vai usar um outro exemplo de maturidade. Ele vai usar a si mesmo, ele vai usar o seu próprio ministério como exemplo de maturidade cristã, e esse é o início aqui do capítulo 9. Na verdade, ele vai usar aqui também, esse capítulo 9 é para responder uma acusação que estava sendo feita contra o seu ministério. Ao mesmo tempo, ele vai ensinar sobre essa maturidade. Paulo, então, meus irmãos, ele possui dois objetivos com o capítulo 9. Dois objetivos com o capítulo 9: responder às acusações contra ele e esclarecer o que ele disse no capítulo 8 sobre a maturidade. Alguns, inclusive, consideram o capítulo 9 como se fosse um grande parêntese, antes de voltar ao assunto lá no capítulo 10, como se Paulo realmente quisesse deixar tudo muito bem claro a respeito do que é maturidade cristã. Nós vamos então, meus irmãos, nesses versos de 1 até o versículo 18, nós não teremos tempo de ver todos os detalhes, mas vamos ver como que Paulo constrói o seu argumento até chegar na sua conclusão, no seu pensamento a respeito da maturidade. E para entender o que Paulo está querendo ensinar, esclarecer aqui, nós vamos ter que voltar de vez em quando lá no capítulo 8 e em alguns outros textos também. Sendo assim, eu quero tratar com os irmãos essa noite a respeito da maturidade cristã novamente. E Paulo vai usar quase que os mesmos elementos que ele usou no capítulo 8. A maturidade cristã, vamos olhar esse tema, esse termo, vista sob uma ótica da nossa natureza em Cristo, vista sobre a ótica da nossa liberdade em Cristo e vista sobre a ótica dos nossos limites em Cristo.
Natureza, para esquecer a palavrinha, natureza, liberdade e limites. Não se esqueça dessas três palavras. Primeiro ponto, então, trata-se da nossa maturidade cristã a partir da nossa natureza em Cristo. Note que o versículo 1 e o versículo 2, Paulo começa com uma série de argumentos defendendo justamente a sua natureza cristã e o seu ministério apostólico. O verso 1 é composto de 4 perguntas retóricas, uma em seguida da outra. Uma pergunta retórica, meus irmãos, é aquele tipo de pergunta em que a resposta é óbvia, nem precisa da resposta ser dita. É como se alguém te perguntasse o seguinte: será que você não sabe que a bola é redonda? Veja, a resposta para essa pergunta é tão óbvia que nem é necessário dizê-la em voz alta. Paulo faz exatamente 4 perguntas desse tipo aqui. E a primeira pergunta é: será que não sou um homem livre? Com essa pergunta, meus irmãos, ele traz justamente à tona a sua condição de um Paulo que é filho de Deus, e ele é livre em Cristo Jesus. E nas suas outras perguntas, nas suas outras 3 perguntas, Paulo vai fazer uma defesa do seu apostolado. E Paulo provavelmente ele já previa, ele já sabia que esse tipo de desconfiança a seu respeito iria surgir. Afinal, Paulo foi um perseguidor dos cristãos. Além disso, quando faltou um dos apóstolos, no caso da morte de Judas Iscariotes, os 11 discípulos escolheram Matias para substituir Judas, conforme Lucas nos narra lá em Atos no capítulo 1. E Matias que foi escolhido com base em 2 critérios: ele havia acompanhado Jesus fisicamente e ele havia testemunhado da ressurreição de Jesus. Ele foi testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Então alguns diziam: Paulo não é apóstolo coisa nenhuma, Paulo não pode ser apóstolo, porque ele não viu Jesus, ele não andou com Jesus, e consequentemente ele não pode ser uma testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Como que Paulo se intitula apóstolo, se quando ele foi convertido, Jesus já havia morrido e voltado ao céu, morrido, ressuscitado e voltado ao céu? E a resposta, meus irmãos, é muito simples. Paulo viu e foi instruído diretamente por Jesus. A primeira vez que Paulo veio a Cristo foi justamente na estrada para Damasco, e a história que todos nós conhecemos muito bem. Mas depois disso, Paulo fica um período de 14 anos se preparando, e ele relata lá no capítulo 1 de Gálatas que o que ele recebeu e o que ele passou para a igreja, ele recebeu diretamente de Cristo. Ou seja, Paulo foi instruído, Paulo foi discipulado não por homens, como ele mesmo afirma lá em Gálatas, mas ele foi instruído, ele foi discipulado pelo próprio Cristo Jesus. Mas para além disso, meus irmãos, mesmo aqui no nosso texto, Paulo deixa uma pista de que ele realmente contemplou a Cristo. Os irmãos repararam que na terceira pergunta do versículo 1, não vi Jesus nosso Senhor? Perceba, Paulo não usa o termo aqui, não vi Cristo Jesus. Ele não usa o termo Jesus Cristo, ou muito menos Cristo, mas ele usa apenas o nome Jesus, e isso é proposital. Acontece, meus irmãos, que a palavra Jesus era em si uma palavra muito comum na época. Até mesmo no Antigo Testamento, o hebraico da palavra Jesus, Josué, também era bastante usado. Só que a palavra Cristo é diferente. A palavra Cristo, ela refere-se a um título divino. Jesus é o nome de um homem, e Cristo é o nome de um título divino, um título que só pertencia àquele Jesus de Nazaré que morreu e ressuscitou. Ou seja, quando Paulo usa aqui somente Jesus, somente a palavrinha Jesus, ele está apontando justamente para o Jesus histórico, aqui em carne e osso, a pessoa de Jesus que ele viu. E quando nós falamos de Jesus histórico, nós temos que tomar muito cuidado com esse termo, porque ele também é usado por uma linha chamada liberalismo, que vai defender que um Jesus até surgiu, um Jesus até ele realmente existiu, ele ensinou coisas boas, mas ele não é necessariamente Deus. Paulo, quando ele usa Jesus aqui, ele está sim se referindo ao Jesus homem, que realmente viveu a história, mas que ele também era Deus.
E Paulo foi instruído por esse homem de Deus. Paulo usa apenas, meus irmãos, o nome comum de Cristo aqui, e ao usar esse nome, ele está apontando para a pessoa física de Jesus. Ele viu Cristo. Ele foi instruído pessoalmente por Jesus Cristo. Em outras palavras, quando Paulo faz uma pergunta retórica, não vi Jesus, nosso Senhor, ele está afirmando: eu vi Jesus fisicamente. Eu fui instruído por Cristo pessoalmente, assim como os outros apóstolos. Paulo, então, meus irmãos, ele faz uma defesa da sua conversão e da sua autoridade. E veja, eu quero fazer um parêntese aqui. É por isso, meus irmãos, que nós cremos que não existem mais apóstolos atualmente. Os critérios bíblicos para os apóstolos eram claros, ou são claros. Ele precisa ter andado fisicamente com Jesus, e ele precisa ter sido testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Em outras palavras, na palavra do reverendo Augusto, apóstolo bom é apóstolo burro, no sentido de que todos os apóstolos verdadeiros, os 12, mais Paulo, eles já estão com Cristo, por isso não há mais apóstolos desde então. Mas por que Paulo está preocupado em afirmar aqui que o seu apostolado, a sua condição de cristão é verdadeira? Meus irmãos, Paulo vai esclarecer aqui o que ele ensinou lá no capítulo 8. Na visão de Paulo, um cristão possui uma natureza totalmente diferente da dos ímpios. Na visão de Paulo, o crente, o cristão, ele é diferente dos ímpios, ele precisa ser diferente dos ímpios. Ele possui uma liberdade em Cristo, afinal, porque agora ele vive para a glória de Deus. A sua preocupação, portanto, é somente glorificar a Deus. E na verdade, mesmo em textos anteriores aqui de 1 Coríntios, Paulo procurou reforçar essa ideia de que o cristão é realmente diferente do ímpio. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 18, ele diz que para o mundo a palavra de Deus é loucura, para o cristão é o poder de Deus. No capítulo 2, versículo 14 e 15, ele vai dizer que o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais, mas o cristão consegue. E nós temos vários outros textos que fazem essa distinção, mas o que Paulo está afirmando aqui é justamente, e fazendo referência ao capítulo 8, aonde, enquanto pagãos comiam da carne sacrificada a ídolos, e eles eram supersticiosos quanto a isso, eles tinham que comer, porque senão alguma coisa iria acontecer. Para o cristão, meus irmãos, não fazia a mínima diferença comer ou não comer, porque isso dependia apenas da sua própria consciência. Era uma liberdade que cabia ou que cabe somente ao cristão. Quando nós pegamos outros textos, por exemplo, isso pode ficar mais claro. Um cristão se trata de alguém que teve a sua natureza mudada. Veja que antes, meus irmãos, nós éramos inimigos de Deus, nós éramos mortos, mas agora nós somos servos de Deus, seu povo, e principalmente os seus filhos. E como filhos de Deus, agora nós temos acesso ao Pai. Nós podemos glorificar o Pai com tudo que nós fazemos. Nós agora glorificamos o Pai lendo as Escrituras. Nós agora glorificamos o Pai orando. Nós glorificamos o Pai cantando, trabalhando, jogando futebol, até comendo, nos alimentando. Nós podemos glorificar a Deus agora. E nós só conseguimos fazer isso, nós só conseguimos glorificar a Deus com tudo o que fazemos, com tudo o que somos, porque Cristo mudou a nossa natureza. Ele nos libertou da culpa do pecado. Meus irmãos, a maturidade cristã, então, ela começa a partir do momento em que nós entendemos que nós possuímos uma nova natureza. Uma natureza capaz de glorificar a Deus diretamente. Nós não somos mais inimigos de Deus. Você não precisa ser mais inimigo de Deus. E vai por mim, você vai perder essa batalha. Nós somos filhos. Você pode ser filho. E pelos méritos de Cristo, meus irmãos, uma vez filho do Senhor, nós somos capazes de glorificar a Deus.
mesmo nos afazeres mais pequenos, agora nós podemos glorificar a Deus, porque a nossa natureza agora é outra. Mas é claro, isso é apenas o início do argumento de Paulo, que ele ainda vai concluir. Ok, nós somos diferentes do mundo, nós somos filhos de Deus. Paulo, inclusive, é um apóstolo genuíno, ok, entendemos isso. E saber isso e viver isso nos traz automaticamente algumas liberdades. Saber que agora nós somos filhos de Deus, nós temos uma natureza diferente, isso nos traz algumas liberdades. E esse é o nosso segundo ponto. Paulo agora vai tratar da maturidade cristã sobre a lógica da liberdade em Cristo. E aí nós vamos pegar dos versos 3 até a primeira parte do versículo 12. Meus irmãos, nós temos aqui um bloco maior de versículos. Enquanto Paulo gastou apenas 2 versículos para mostrar a sua credencial cristã e apostólica, Paulo agora vai usar 9 versículos e meio, do versículo 3 até o versículo 12, na primeira parte do versículo 12, para montar a sua segunda camada do argumento, essa camada chamada liberdade. Veja, nós poderíamos aqui meditar em vários pontos, o texto é rico, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma palavrinha central nessa parte, a palavra direito. Veja que Paulo ele abre e fecha essa parte do texto, essa parte do discurso, com a palavra direito. No verso 4, onde ele começa de fato a sua defesa, ele diz: será que nós não temos o direito de comer e beber? E ele finaliza esse assunto lá na parte A do versículo 12, também focado no direito. Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? E para nós entendermos o que Paulo está querendo dizer aqui, nós temos que entender, compreender ou relembrar o que significa deveres e direitos. O dever, meus irmãos, diz respeito a algo que você não tem escolha. Você deve ou deveria fazer. Nós temos, por exemplo, o dever de pagar a conta de energia. Você pode até exercer a sua liberdade e não pagar a conta de energia, mas isso vai acarretar em algumas consequências. Ou seja, quando se trata de deveres, na teoria, você não tem escolha, é um dever. Mas no direito, você tem a escolha. Ou melhor dizendo, você tem a liberdade de exercer esse direito ou não. Paulo, depois de defender, meus irmãos, a sua natureza apostólica, ele vai agora explanar que, por ser um apóstolo de Cristo Jesus, ele tem liberdades e ele tem direitos. Por exemplo, Paulo defende aqui que se ele quisesse, ele poderia se dedicar apenas ao seu ministério, sem trabalhar no emprego secular, porque seria justo a igreja lhe prover o sustento, já que ele dedicava toda a sua vida à igreja. Se ele quisesse, ele poderia viajar com a sua esposa, seguir o ministério, evangelizando juntamente com a sua esposa o seguindo, como os outros apóstolos faziam, e a igreja ainda poderia ajudá-lo na sua provisão. Paulo poderia pedir à igreja que o ajudasse na sua provisão. E para provar isso, ele vai trazer, a partir do versículo 7, uma série de outras perguntas retóricas, com uma resposta óbvia. E inclusive ele cita a própria lei de Moisés, para mostrar que ele teria a liberdade, ele teria o direito de ter as suas necessidades supridas pela igreja. Ele vai dizer, a partir do verso 7, quem é que vai para a guerra com os seus próprios recursos? Já parou para pensar? Porque quando alguém é convocado, um soldado é convocado, lhe é oferecido automaticamente a farda, a arma e os equipamentos. Ele não compra do seu bolso. E a outra pergunta: quem é que planta uma vinha e não pode comer, não pode usufruir nem sequer de uma uva que ele plantou? Quem é que cuida de um rebanho e ele não poderia beber sequer um pouco do leite do rebanho? Ou seja, Paulo diz aqui: olha, se eu quisesse, como alguém que dedica a sua vida ao ministério,
eu teria a liberdade, eu teria o direito de pedir aos irmãos uma ajuda nas minhas necessidades. E como que para sacramentar esse argumento, Paulo cita no versículo 9 o texto de Deuteronômio, capítulo 25, verso 4: não matarás ou não amarre a boca do boi enquanto ele pisa o trigo. A cena aqui ela é muito parecida com os exemplos que ele deu até agora. O boi naquela época era usado para pisar o trigo, para debulhar o trigo. E o boi, em algum momento, ele poderia comer um pouco daquele trigo para continuar trabalhando. Acontece que alguns donos da lavoura ou do trigo, achavam que isso dava um certo tipo de prejuízo. Então eles amarravam a boca do boi, para que eles não pudessem comer do trigo que eles mesmos estavam debulhando. Acontece que quando isso era feito, meus irmãos, o boi, quando era devolvido ao dono, o boi estava tão cansado, ele estava tão esgotado de trabalhar sem poder comer um pouco daquele trigo, que muitas vezes ele era devolvido ao seu dono fraco, e o seu dono não conseguia sequer de mandar esse boi para outro campo. Ele já estava tão fraco que ele não poderia ser mandado para um outro campo, para trabalhar em um outro campo. Sendo assim, para que isso não acontecesse, existia a lei: não se poderia amarrar a boca do animal. Ele teria sim o direito, ele teria sim a liberdade de comer um pouco daquele trigo. E só para fazer uma observação aqui, nós temos muitas profissões hoje em dia que são colocadas no patamar alto e com razão, né? Nós dissemos, por exemplo, que os médicos são os anjos, né? Salvam vidas, os bombeiros são verdadeiros heróis. É interessante que Paulo coloca a si próprio e também os pastores como bois. Nós somos bois que trabalhamos no campo. Sendo assim, meus irmãos, foi justamente sobre essa liberdade que o soldado tem de receber os seus equipamentos, que aquele que plantou a vinha tem de comer da uva, aquele que cuida do rebanho tem de beber um pouco do leite, do boi que tem o direito à liberdade de comer um pouco daquele trigo. Paulo também tratou disso no capítulo 8, inclusive que o pastor Jean nos explicou no domingo passado. Paulo ele trata dessa liberdade citando aquele dilema da carne sacrificada a ídolos. E veja, a carne mencionada ali no capítulo 8 não é aquela carne que era simplesmente oferecida em culto a um deus pagão. Não, mas ela se refere também à carne que era vendida nos açougues da época. E dependendo da região, só havia um açougue na cidade, e o dono daquele açougue era um adorador de Atena, de Baal, por exemplo. E ele dedicava a sua mercadoria, a sua carne, ao Deus que ele servia. Imagine você, por exemplo, que exista só um açougue aqui em São Pedro do Araguaia, só tem um açougue. E o açougueiro, ele é, não sei, um budista. E ele dedica a sua carne ao Deus Buda. Essa era a realidade que Paulo destacou ali no capítulo 8. E a maturidade que Paulo quer ensinar passa pela compreensão, meus irmãos, desse conceito de liberdade em Cristo. Havia cristãos que, por entender que todas as coisas são de Deus e que não existem outros deuses, esses cristãos entendiam que não tinha problema, não havia problema em comprar carne do açougueiro pagão, porque só existe um Deus e tudo pertence a Deus, e eles estavam certos segundo a consciência do seu coração, conforme Paulo vai dizer. Ao mesmo tempo, havia aqueles irmãos que não se sentiam confortáveis em comprar a carne daquele açougueiro. Ele também estava certo na consciência do seu coração. Ambos tinham a liberdade, ambos tinham o direito de comer ou não comer, comprar ou não comprar aquela carne. Portanto, Paulo, os outros apóstolos e os pastores, Paulo vai dizer que os pastores, Paulo e os apóstolos tinham também esse direito, essa liberdade de serem ajudados ou não pela igreja, de receberem os recursos para suprir as suas necessidades ou de não receber. E Paulo vai tratar esse entendimento, meus irmãos,
esse entendimento dessa liberdade, ele vai chamar de maturidade. Maturidade cristã. Portanto, meus irmãos, por exemplo, nós somos constantemente, os líderes são constantemente abordados sobre a pergunta se pode ou não fazer determinada coisa. Pastor, pode ou não pode fazer determinada coisa? Pode ou não pode? Sim ou não? Pode ou não pode? Meus irmãos, mas talvez a pergunta que tem que ser feita é: por que eu quero fazer determinada coisa? Eu glorificarei a Deus com essas coisas? É esse tipo de pergunta que nós deveríamos estar fazendo. É esse tipo de pergunta que alguém realmente maduro, de forma cristã, deveria estar fazendo. Por que eu quero fazer determinadas coisas? Por que eu quero viver de determinada forma? Isso glorifica a Deus? E se a resposta, meus irmãos, for qualquer outra coisa que não seja para glorificar a Deus, que não seja sim, isso glorifica a Deus, qualquer outra resposta talvez devesse fazer você repensar algumas coisas, rever algumas coisas, evitar algumas coisas na sua vida. Meus irmãos, vimos então que a maturidade cristã passa por conhecer a nossa natureza em Cristo, e que isso, por sua vez, nos leva a conhecer uma certa liberdade que nós temos em Cristo. Agora, por último, nós veremos que essa liberdade em Cristo também vem acompanhada de um certo limite para os que estão em Cristo. Paulo aqui ele vai partir para a conclusão do seu argumento, dizendo que a liberdade que ele tem de ser apóstolo, por ser apóstolo, a liberdade que nós temos por sermos filhos de Deus, essa liberdade, meus irmãos, deve ser usada por nós, não para fazermos o que nós queremos. Essa liberdade deve ser usada por nós para limitarmos a nós mesmos, por amor ao reino de Deus e por amor aos meus irmãos. Você entendeu? A liberdade que nós temos em Cristo não é para você fazer o que você quiser. A liberdade que você tem em Cristo é justamente para se limitar em algumas coisas, por amor ao Evangelho e por amor aos irmãos. Veja que a partir da segunda metade do versículo 12, Paulo diz que ele não fez uso dos seus direitos, ou seja, ele não fez uso da sua liberdade de poder ter as suas necessidades supridas pela igreja. E o motivo dele não fazer isso, ele responde ainda no verso 12, foi para que não criasse qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Paulo decide se autolimitar, não usar do seu direito de receber o sustento da igreja. E ele faz isso para que o Evangelho naquela igreja em Corinto pudesse prevalecer. Veja bem, Paulo não é contra o pastor ser sustentado pela igreja, pela sua igreja. Ao que parece, Paulo era contra receber o sustento dessa igreja em específico. E nós sabemos disso porque ele já falou anteriormente que o ministro do Senhor tem o direito, ele tem a liberdade de ter as suas necessidades supridas pela igreja. Afinal, seria o mesmo que mandar um soldado dos seus equipamentos, seria o mesmo que mandar o boi pisar no trigo sem que ele pudesse comer um pouco. Mas ele vai reforçar essa ideia ainda mais aqui no versículo 13 e no versículo 14, onde ele vai referir, ou ele vai fazer uma referência aos sacerdotes lá no Antigo Testamento. Os sacerdotes eram sustentados pelo dízimo do povo. Então, Paulo não está sendo contra o ministro receber oferta e sustento da igreja. Aliás, a principal mantenedora de Paulo era a igreja em Filipos. O principal mantenedor do ministério de Paulo era a igreja em Filipos. Paulo vai dizer lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 14 a 16, que nenhuma igreja havia se preocupado em mandar sustento para Paulo, somente os filipenses, somente a igreja de Filipos. Mas por que Paulo, então, ele não queria receber a oferta da igreja em Corinto? Ao que tudo indica, meus irmãos, a
apareceram na igreja em Corinto falsos apóstolos e mercenários, que só queriam ganhar o dinheiro da igreja. Nada muito diferente nos dias de hoje, não é? Paulo então ele resolve não receber oferta nenhuma de Corinto, como um bom testemunho, para que ele não fosse igualado aos mercenários, e para que ele preservasse a mensagem do Evangelho, e para que ele preservasse o seu ministério da pregação do Evangelho. Ele escolhe, na sua liberdade, se limitar a não receber a oferta daquela igreja, por amor ao reino, e para que o Evangelho fosse eficaz naquela igreja, por amor aos irmãos. Ele vai explicar isso de forma muito mais clara lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 17, no capítulo 11, no capítulo 12, ele vai tratar a esse respeito. Então perceba, Paulo se abstém de uma liberdade, ele se abstém de um direito, pela boa imagem do Evangelho e pelo bem dele. E nesse caso, meus irmãos, novamente nós somos automaticamente levados ao capítulo 8, porque no capítulo 8 nós temos o caso que, mesmo aquele irmão que não via problema em comprar a carne do açougueiro pagão, mesmo assim, ele deveria deixar de consumir aquela carne, ele deveria se autolimitar por amor aos seus irmãos, por amor ao mais novo, ao mais fraco na fé. Ele deveria se limitar para que determinado irmão não viesse a ser tentado contra a sua própria consciência. Ele faz isso então, meus irmãos, pelo amor do Evangelho, pelo amor da igreja, pelo amor dos seus irmãos. Veja então, a maturidade para Paulo não tem nada a ver com o ano de igreja. A maturidade para Paulo passa por conhecer quem somos, filhos de Deus, passa por conhecer a nossa liberdade em Cristo, mas ao mesmo tempo, a maturidade passa por conhecer os nossos limites em Cristo, por amor ao Evangelho, por amor ao reino, por amor aos meus irmãos. Eu vou me limitar, eu vou me abster de algumas coisas. Veja, meus irmãos, isso é um escândalo para o mundo. Isso é um escândalo para o mundo. Aonde já se viu eu deixar de fazer alguma coisa por causa de outra pessoa? Jamais. Eu não estou fazendo nada de errado, pastor. Se o outro se incomoda, o problema é dele, não meu. Veja o que as Escrituras dizem. E, deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. 1 Coríntios 8, 12. É contra Cristo que vocês estão pecando. De acordo com a palavra de Deus, meu irmão, o problema é seu sim. O problema é seu sim. Porque primeiro, quem não se preocupa com o mais fraco na fé, demonstra logo não ter maturidade nenhuma. Ele é um menino na fé. E segundo, e mais importante, quem não se preocupa com o mais fraco na fé, quem não está disposto a se limitar, a se abster de alguns direitos, a se abster de algumas liberdades, por amor aos irmãos, quem não se preocupa em fazer isso, ele está pecando contra Cristo. E perceba novamente, no capítulo 8, versículo 12, Paulo usou somente a palavra Cristo. Ele não disse Jesus, ele não usou Jesus Cristo, e nem Cristo Jesus, ele só usou o título divino Cristo. Ou seja, quem não estiver disposto a perder, a se autolimitar por amor aos seus irmãos na fé, está pecando contra o Cristo, aquele que é 3 vezes santo,
E aqui, meus irmãos, eu quero partir para a conclusão e algumas aplicações para a nossa vida. Nós aprendemos então no capítulo 9, e esse capítulo 9 ele possui duas finalidades. A primeira, ele quer responder à igreja contra ataques contra o seu apostolado. E a segunda finalidade, ele usa isso para explicar melhor a respeito da verdadeira maturidade cristã. E então nós aprendemos que a verdadeira maturidade cristã passa por conhecer a nossa natureza, nós somos filhos de Deus, passa por reconhecer a nossa liberdade que nós temos em Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo, por amor ao Evangelho, por amor aos nossos irmãos, a verdadeira maturidade cristã passa por conhecer a nossa limitação, ou a nossa autolimitação, a nossa ação de nos abster de determinadas coisas por amor aos nossos irmãos. Entendido isso, nós precisamos fazer algumas aplicações que eu preciso que você saia daqui pensando nisso. Primeiro, não se esqueça de quem você é em Cristo. Eu sei que essa frase parece ser bonitinha, mas, meus irmãos, nós temos a tendência de, principalmente nos momentos difíceis, nós temos a tendência de esquecer que nós somos o Senhor e nada pode nos separar do amor de Deus. Nós temos a tendência de nos esquecermos que antes de Cristo você poderia fazer 1000 ações caridosas. Antes de Cristo você poderia ser a pessoa mais honesta da face da terra. Você não iria glorificar a Deus com nada, porque biblicamente você era inimigo de Deus. Mas agora, por causa do grande amor com que Deus nos amou, a palavra de Deus vai dizer que nós somos adotados, nós somos reconciliados com Deus. E hoje, meus irmãos, nós podemos glorificar a Deus com o nosso trabalho, nós podemos glorificar a Deus lá na nossa família, em casa, nós podemos glorificar a Deus na escola, na faculdade, com os amigos, podemos glorificar a Deus até com um delicioso almoço feito com carinho. Agora nós podemos glorificar a Deus, porque agora nós somos filhos de Deus, e você pode ser filho de Deus, caso você ainda não tenha se rendido a Cristo Jesus. Portanto, não se esqueça da sua natureza em Cristo. Nós somos filhos amados de Deus. Segunda aplicação, você não é mais um escravo, você foi salvo, livre pela graça. E isso é importante, meus irmãos, nós entendermos, porque por via das vezes nós podemos criar, e nosso coração ele é facinho para fazer isso. Nós podemos criar determinadas regras no nosso coração. Nós criamos determinadas regras religiosas no nosso coração, que se não forem cumpridas, isso significa que você não é mais cristão. Isso significa que eu me afastei do Senhor porque eu não cumpri as regras religiosas que eu mesmo criei no meu coração. E isso piora quando nós impomos as nossas regras religiosas aos outros. E ai dos outros se eles não cumprem as regras religiosas que eu criei no meu coração. Eu preciso te dizer, diante da graça de Deus, meus irmãos, as nossas regras não valem absolutamente nada. Nada. Elas, em alguma medida, podem até te ajudar a ter uma certa intimidade com o Senhor, a ter uma certa periodicidade em um relacionamento com o Senhor, mas essas regras não são o suficiente para te fazer merecedor do amor de Deus. O amor justificador de Deus é somente pela graça. Somente pela graça. E por fim, da mesma forma que um adulto é responsável por uma criança que está aos seus cuidados, você tem a sua parcela de responsabilidade na comunhão e no crescimento espiritual do seu irmão. Essa história de cada um por si, Deus por todos, meus irmãos, isso não é bíblico, isso é mundano, isso é egoísmo, e isso é idolatria. E principalmente isso é pecado contra Cristo.
Não é à toa que a igreja foi chamada para amar uns aos outros, discipular uns aos outros, aconselhar uns aos outros. Quando foi a última vez que nós, ao invés de criticar, ao invés de fofocar, nós nos dispomos a ajudar, a orar, a estudar a Bíblia com essa pessoa? E assim, quem sabe, essa pessoa aprenda mais, cresça mais na intimidade com o Senhor. E quem sabe até mesmo você, até mesmo eu, cresça mais em intimidade e conhecimento do Senhor. Meus irmãos, o que esse início do capítulo 9 vai nos confrontar é que está na hora de nós buscarmos a maturidade cristã de forma intencional. E isso não tem nada a ver com o ano de igreja. Tem a ver com conhecer, saber quem você é em Cristo. Tem a ver com reconhecer que agora você está livre em Cristo. Mas mesmo com essa liberdade, por amor ao Reino e por amor aos meus irmãos, eu posso me abster, eu tenho que me abster, eu tenho que me limitar em algumas coisas, para que eu possa caminhar com meus irmãos, para que eu possa ajudar meus irmãos. Que Deus nos ajude nesse desafio que a palavra de Deus nos propôs essa noite. Amém. Vamos orar. Deus,